Olá, meus irmãos. Eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu tenho observado, eu tenho conversado até com alguns amigos meus que são ateus, e eu tenho observado uma onda de querer comparar a religião com o processo da Síndrome de Estocolmo. Eu até olhei, tem até livros na internet com relação a isso aí. E eu achei algo muito engraçado porque na realidade são coisas totalmente distintas, né? Então, o que eles alegam? Eles alegam que a religião usa o mesmo método que acontece no processo da síndrome de Estocolmo para manter os fiéis, ou seja, para chamar os fiéis. É aquela questão do medo e de uma gratidão, né? Então, para começar aqui, eu vou explicar o que é a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo ela acontece em sequestros, né? Então, para acontecer a síndrome de Estocolmo, você tem que ter uma situação de sequestro, um bandido, um refém, uma carga psicológica de medo muito grande, uma desconexão da realidade, ou seja, aquela vítima que vai estocolmizar, digamos assim, ela perde a noção da realidade, e posteriormente um vínculo afetivo, né? Então, basicamente o que acontece? O bandido ele chega e ele chega colocando muito medo, né? Ele chega dizendo assim: eu vou tirar sua vida, você vai morrer, e começa aquela pressão psicológica gigantesca. E a pessoa tem a exata sensação de que ela vai morrer, né? Ela sabe que dali ela não escapa, e ela começa naquela pressão gigantesca. Com o passar do tempo, e essa síndrome ela demanda um tempo, e ele vendo que ele não foi morto, não foi executado, ele começa a ficar agradecido pelo bandido, porque o bandido não tirou sua vida, né? Às vezes até o bandido começa a alimentar ele, né? E ele se sente, olha, ele está até cuidando da minha alimentação. E o negócio ele fica tão desconexo da realidade que a vítima passa a acreditar que aquele bandido até é um herói dele, porque, olha, ele está salvando a minha vida, né? Então é uma coisa de desconexão com a realidade. Então, basicamente, assim, a síndrome se desenvolve dessa maneira. E essa comparação com a religião ela é tão esdrúxula pelo seguinte motivo. Quando você vai comparar essa síndrome, né, dizendo que a religião, os pastores usam isso, né, os nossos padres, enfim, ele está omitindo uma coisa que é fundamental. O que está acontecendo ali, na realidade, nessa situação, é uma grande injustiça. Por quê? Porque o bandido ele não tem direito nenhum sobre a vida e a liberdade da vítima, né? E ele está usando dessa vida da vítima para atingir um objetivo ilícito. Então, na realidade, o que a gente tem é uma grande injustiça, né? Ao passo que, na fé, quando Deus nos avisa, né? Então, esse pessoal ateu, quando eles querem trazer isso, eles começam a puxar todas aquelas, digamos, orientações de Deus, aqueles avisos de Deus com relação à condenação no inferno, com relação aos castigos vindouros, né? Muita coisa do Antigo Testamento eles puxam, e algumas coisas do Novo Testamento, né? Que Cristo fala da existência do inferno. E eles falam, ó, tá vendo? Eles estão usando esse medo para estocomizar. Só que aí é uma falta de percepção. Por quê? Quando Deus nos avisa, e é Deus que nos avisa, não é a igreja que inventa o inferno, é o próprio Deus que nos avisa, através do Espírito Santo, dos profetas e através do próprio Deus encarnado, Cristo. Ele está fazendo isso não é para estocomizar ninguém, ele está fazendo isso por dever de justiça e caridade. Por quê? Porque o inferno existe, né? Porque a condenação eterna existe e os castigos virão. Então é por dever de justiça. Deus é todo justo e todo amor com a gente. Ele vai avisar: meu filho, se você continuar nesse caminho, você vai se estrepar. Não tem estocomização aí. Para a gente entender isso aí, eu acho que um exemplo muito fácil da gente entender é um pai que vai falar para o seu filho das consequências de utilizar droga.
Então ele vai chegar e vai falar para o filho: olha, meu filho, se você entrar no caminho das drogas, você vai destruir a sua vida, você vai ficar com sequelas. E ele vai falar de todas aquelas consequências devastadoras do uso da droga. Né? O pai não está querendo estocomizar o filho. Não, ele está trazendo o filho para uma realidade. Por dever de justiça. Primeiro, por dever de justiça perante Deus, que confiou aquele filho a ele. Né? E também por amor àquele filho. Ele não quer que aquele filho se perca, que aquele filho se destrua. Então não é estocomização o que a igreja faz em alertar sobre a verdade. Né? Mas aí entra num grande problema, no problema do ateu. Né? O ateu é o seguinte, ele diz que ele não tem fé, mas todo ateu tem fé. Todo ateu acredita naquilo que ele não viu, que ele não entende. Né? Um bom exemplo é o seguinte, tem ateu que acredita no Big Bang, ele nunca viu o Big Bang, ele nunca entendeu o processo, mas ele acredita naquilo ali, ele tem fé naquilo ali. Né? E quando outras ciências fundamentadas muitas vezes em axiomas. Então em axioma ele acredita, agora quando entra num dogma, aí não pode. Né? Um dogma da igreja aí não vale. Né? Na realidade o que acontece é que o ateu ele não quer ter alguém que diga para ele ou que ponha limites nele. Fala, meu filho, você não tem essa liberdade toda para fazer tudo que você quer. Na realidade, o negar a Deus é negar que existe um caminho. Ele não quer que ninguém diga para ele um caminho. Na realidade, o ateu ele é um grande soberbo e vaidoso. Né? E essa questão do caminho e do limite, é que eles não entendem, isso é importantíssimo para o ser humano. Porque tem o seguinte, a gente não pode ter uma liberdade infinita. Por quê? Porque o ser humano, ele, por natureza, ele é finito. Nenhum ser humano consegue controlar algo infinito pela sua incapacidade da sua natureza humana. O único que consegue controlar algo infinito é o próprio Deus, por sua natureza infinita. Então, toda vez que o ser humano ele tenta controlar algo infinito ou criar para ele algo infinito, na realidade o que ele está fazendo, ele está caminhando para a sua destruição. Porque ele não vai conseguir gerenciar isso aí. É só a gente pegar o exemplo, o seguinte, pega o exemplo desse pessoal que defende essa liberdade sem limites, ou seja, uma liberdade infinita. O que começa a acontecer com essas pessoas? Né? Olha o que elas começam a fazer com o seu corpo. As pessoas começam a se deformar. Cabelos, corpo, tatuagem, são coisas, né, às vezes mutilam o seu corpo em prol dessa liberdade infinita. Meu corpo, minhas regras. Questão do aborto. Olha o que elas começam a fazer com o ambiente em volta delas. Começa a destruir o ambiente, começa a destruir a sua vida. Começa a destruir as pessoas que estão ao seu redor. É isso que acontece quando uma pessoa quer ter algo e controlar algo infinito. E o demônio, ele tem a sabedoria dele de empurrar as pessoas para essa soberba de achar que tem condições de controlar uma liberdade infinita, porque o demônio sabe que isso é uma boa maneira, uma excelente maneira de destruir o ser humano. Né? E muitas pessoas estão caindo nessa esparrela do demônio. E para finalizar, eu gostaria de dizer, eu escutei o padre Sartori, na homilia, acho que foi até de hoje, ele deu um exemplo muito bacana, que é o exemplo do rio, é uma metáfora. Ou seja, nossa vida é que nem um rio. Um rio, para chegar no seu objetivo final, ele precisa ter margens. Né? Um rio sem margens, ele não chega no seu objetivo final, que é o mar. Um rio sem margens, ele vai se diluir numa planície, né? Vai ser absorvido pela terra. Ele nunca vai chegar no seu objetivo final, que é o mar. Então a gente precisa dessa margem. Essa margem é necessária na nossa finitude. É uma margem que a gente precisa, é uma margem divina que foi nos ensinada por Cristo, foi nos ensinada para que a gente possa correr na direção do nosso objetivo final, que é Deus. Tá certo, meus irmãos? Então era isso que eu gostaria de falar.
Fiquem com Deus e até a próxima.